Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. A palavra diz: não extingais o Espírito. Em algumas traduções está escrito: não atrapalhem, ou não apagues o Espírito Santo. Podemos assentar, vamos fechar os olhos, pedir direção de Deus, para que Ele dirija e guie esse culto. Querido Deus e amado Pai, nós oramos a Ti, Senhor, para que o Senhor dirija esse culto e tire toda a vaidade do meu coração, que seja o falar do Senhor e não o meu falar, que seja o Seu entendimento e a Sua sabedoria. Eu expulso toda a seta do inimigo sobre a vida de cada família que está aqui essa noite, toda a tentativa de tirar a paz de cada um aqui nesta noite. Que essa mensagem seja para a Tua honra e para a Tua glória, e que ela frutifique no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem vai ser: não apagueis o Espírito Santo. E o que eu tenho para falar para você é que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas é a pessoa mais importante, ela continua sendo a mais importante. Só porque ela é a terceira pessoa da Trindade, ela não deixa de ser a menos importante. Ela é a chave da sua entrada no céu. Ela é o ingresso, o ticket para você entrar no céu. Sem Ele, você não entrará pelos portões do paraíso. E é Ele o responsável pela sua vitória, por tudo que está passando. Quando passamos por preocupações, quando passamos por momentos na vida difíceis, é Ele que te dá força para que você possa passar por esses momentos difíceis. E quando eu olho para essa mensagem de Paulo, nós podemos ver que o Espírito Santo, ele pode ser apagado. Ele pode ser extinguido da sua vida. Preste bem atenção que eu vou te falar. Como? Um dos casos que pode ser apagado o Espírito Santo é quando pessoas, que na maioria das vezes tem hoje em dia, é que as pessoas gostam ou elas adentram em uma instituição religiosa para barganhar com Deus. É o famoso: eu preciso fazer obra, senão eu não vou para o céu. É aquele negócio, a pessoa, ela tem receio de ir para o inferno, ou ela quer: olha, Deus, eu estou fazendo a obra, eu quero ir para o céu. Mas ela não quer ir pelo que Deus fez. Ela quer ir porque ela tem medo de algum castigo. Quer dizer, precisa dessa necessidade de fazer algo, porque o caráter não muda, a religião não muda caráter. A religião muda a rotina, o evangelho muda o caráter. E é só através do Espírito que nós podemos fazer isso. Sabe por quê? Porque geralmente quando a pessoa ela quer fazer somente por obra, somente pelos seus esforços, somente pelas forças que ela tem, ela anula o Espírito Santo. Ela anula o poder do Espírito Santo nela, porque ela só fala eu e eu. E quando eu vejo Romanos capítulo 3, versículo 10, eu vejo que não há um justo sequer. E também Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, e que você não é salvo por obras, mas é salvo pela fé, mediante em Jesus Cristo. Por que fazemos o que fazemos? Porque Ele me amou primeiro. Não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Partiu de mim primeiro. Vocês não me amaram primeiro. Foi eu que coloquei o Espírito de você, o Espírito Santo. E quando a gente anula, quando a gente só pensa em nós, que é através de nós que fazemos a obra, nós
basicamente como falei, tiramos o Espírito Santo. Quando a gente vê Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas por que então Deus deu gratuitamente? Porque Ele é Deus e Ele faz o que Ele quiser. Você também quer explicação para tudo. Essa é a introdução do que o Espírito Santo de Deus, ele pode ser apagado. Porque tem dois extremos. E quando eu vejo o Espírito Santo de Deus, eu não vejo extremos, eu vejo um ponto de equilíbrio. E que dois extremos são esses? São as pessoas que têm o êxtase do Espírito Santo. Elas têm uma espiritualidade desse tamanho. E outro extremo são as pessoas que acham que não conseguem, que podem viver sem o Espírito Santo. Esses dois extremos que podem anular o Espírito Santo. E o termo apagueis, ele quer dizer suprir, minguar. Na Bíblia fala que o Espírito Santo é como se fosse um fogo. Aí a pessoa que tem demais do Espírito Santo, ela acha que tem demais, ela joga água nesse fogo. O Espírito Santo, ou seja, ele vai ser apagado. E a pessoa que não tem nada do Espírito Santo, joga terra, porque ela é seca, como uma terra árida. E isso pode ser apagado. Aí Paulo fala o quê? Não minguem o Espírito Santo, não apaguem o Espírito Santo, não joguem terra, não joguem água no Espírito Santo. É como se fosse o Espírito Santo em você, é como se ele fosse uma Ferrari sem o combustível. Não vai andar. Não vai andar, se torna inerte, você se torna inútil sem o Espírito Santo. As pessoas que têm demasia, elas ficam soberbas demais e acabam por ofender o Espírito Santo. E as pessoas que não têm nada, elas desprezam o Espírito Santo. E o tema é: não apague o Espírito Santo. Como vamos ver no Velho Testamento, um cara que teve demais o Espírito Santo foi Sansão, que ficou cheio de si, chegando ao ponto de qual era o poder que o Espírito Santo deu para ele? A força, ele era muito forte, ele matava um monte de filisteus, era juiz de Israel. Ele foi instruído por Deus a ser juiz de Israel para que o povo andasse em linha reta. E ao decorrer do tempo, você vai ver que ele, por causa dos seus sucessivos pecados, porque ele se encheu, cheio de si, casou com uma prostituta, com uma filisteia, contou o seu segredo para Dalila. E o que aconteceu? O Espírito Santo se extinguiu, a chama do Espírito Santo se apagou em Sansão. E aqui, vamos ver na palavra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, que por esta razão torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Por quê? Porque Timóteo estava acuado. A perseguição do imperador Nero estava uma perseguição ferrenha. Aí Paulo diz o seguinte: não temas, continue, não esfrie essa chama que tem dentro de você. Não esfrie, porque Deus é contigo e Ele vai fazer a boa obra. Se ele começa a boa obra, Ele há de terminar a boa obra. Deus não faz nada pela metade. Outro caso que podemos ver no Antigo Testamento é o cara que acha que não precisava do Espírito Santo. Saul, por causa que ficou cheio de si, se intrometeu no ofício sacerdotal, achou que poderia ser tudo e não foi nada. Ele se tornou o nada. E depois, quando o Espírito Santo saiu dele, ele ficou em trevas. Ele ficou desiludido. E é assim que nós ficamos quando o Espírito Santo ele se apaga em nós.
nós ficamos desiludidos, nós não sabemos para onde ir. Nós não temos um norte, porque o Espírito Santo, ele vai dar um norte para a gente. Você já ouviu falar de entusiasmo? Entusiasmo, ele vem de duas pequenas palavrinhas, en e teos, que quer dizer estar cheio de Deus. Aí as pessoas, o Espírito, ele move a pessoa a ter entusiasmo. E hoje, pelo menos na maioria das igrejas ou no próprio mundo, não tem entusiasmo para ir na igreja, não tem entusiasmo para orar, não tem entusiasmo para ler a palavra, e não só no meio gospel, mas também no nosso meio social. Não tem entusiasmo para a família, não tem entusiasmo para trabalhar, não tem entusiasmo para correr atrás, não tem entusiasmo para estudar, não tem entusiasmo para fazer nada. Por quê? Porque é isso que está acontecendo. Quando a gente não pratica, a chama do Espírito vai se apagando, vai jogando água, vai jogando terra. É isso que acontece. Porque perdeu o entusiasmo. Mas para você primeiro saber o que é apagar o Espírito Santo, eu vou te falar um pouquinho o que é o Espírito Santo. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 16, que ele vai, mas ele vai enviar o Consolador. Ele vai enviar, é o Paracletos. Paracletos é estar ao nosso lado. Um consolador, aquele que vai consolar, aquele que vai ficar para você até a consumação dos séculos, para sempre. Paracletos. E eu vejo que no Antigo Testamento, somente algumas pessoas é que tinham o Espírito Santo, e era temporário. Moisés, Sansão, Davi, Salomão, eram líderes, reis, sacerdotes que tinham o Espírito Santo no Antigo Testamento. E aí nós vamos ver, ao decorrer do tempo, que Jesus, ele fala que ele vai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou dar o Espírito Santo, e não vai ser só mais algumas pessoas, mas vão ser todos os crentes, e não será temporário, será eterno. E quando é que cumpre aquilo que Joel falou no capítulo 2, versículo 28, que eu não vou escrever as leis em tábuas de pedra, mas eu vou as escrever no seu coração. Isso cumpre quando? Em Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio um som. Não é um vento, veio um som de um vento impetuoso, e labaredas de fogo, e tomou todos daquele lugar, e foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 2. E só para você saber mais um pouquinho do Espírito Santo, a glória de Deus, ela ficava onde? Deus falou para Moisés construir o tabernáculo. Aí a glória de Deus ficava lá no tabernáculo. Deus falou para Salomão construir o quê? O templo. A glória de Deus estava no templo. E em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, fala: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A ideia é uma galinha que está sobre uns ovos. Mas dessa vez ele não está no tabernáculo, ele não está no templo, ela não está pairando sobre as águas. Ele não está em cima de nós, mas ele está no nosso coração. Ele está dentro de nós. Atos 17 diz que o Deus de Israel não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em vós. 1 Coríntios 3,16 diz: vós não sabeis que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Mais um pouquinho, vamos ver à frente que o Espírito Santo, ele tem várias obras para você. E o que você vai fazer com ele? Eu só falei um pouquinho dele até agora. Você vai apagar ele? E olha só o que o Espírito Santo faz. Uma das obras do Espírito Santo ele faz a gente compreender a palavra.
Mateus 22, versículo 29 diz: errais, não sabendo as Escrituras nem o poder de Deus. E ele vai, mais para frente, em Mateus 13, capítulo 10 e 11, diz o seguinte: por que o seu mestre fala por parábolas? E ele respondeu: a vos é dado conhecimento e mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, porque o Espírito Santo, ele explica para você. Quando a pessoa não entende muito bem o que está escrito, ou não entende o acontecimento, por que está passando por aquela coisa, é que o Espírito Santo, ele vai explicar, ele vai te dar sabedoria, o conhecimento, e vai te guiar, vai te dar um norte para você saber o que fazer. Ele faz a gente compreender a palavra. João 14, 19, 17, perdão. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vem e nem o conhecem. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mais uma coisa que o Espírito Santo nos faz, ele é o nosso professor. Também faz-nos compreender a palavra. E o versículo que eu deixei separado é o de Lucas 24, 44, 45, que diz o seguinte: e lhes disse: estas são as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas, nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Eu vou te explicar isso. Quando os discípulos estavam a caminho de Manaus, eles não entendiam. E agora, o que aconteceu? O Cristo morreu, nosso professor morreu, a gente está desiludido, a gente está desamparado. Mas aí, e o Espírito Santo invadiu os discípulos e fizeram lembrar dos profetas, de Moisés, dos salmos, dos pentateucos. Eles lembraram que o Cristo havia de padecer e ele vai ressuscitar e vai dar o Espírito Santo para a gente. Ele é o seu professor. Uma perguntinha. Quem foi o líder da reforma protestante? Martinho? E ele ele não entendia muito bem como é que funcionava a justiça de Deus. Só ficava na penitência, até que ele viu Romanos capítulo 1, versículo 17. E pum! O justo viverá pela fé. Aí aquele monge se converteu e foi o responsável pela maior reforma protestante, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Porque ele leu: o justo viverá pela fé. E pronto, eu sou justo pela fé. De fé em fé, de glória em glória, eu sou transformado. Mas ainda não acabou. Ele veio dar sentido à sua vida. Como a pastora falou, nada é capaz de satisfazer o ser humano. De festa em festa, ele quer mais. De evento em evento, ele quer mais. Ele faz as coisas, vai para lá, vai para cá, ele quer mais, ele nunca se sente cheio. Aí, tanto é que tem uma palavra da mulher samaritana: se você beber dessa água, você vai sentir sede de novo, mas vem até mim, porque eu sou a fonte das águas vivas, e você nunca mais terá sede. Porque a presença de Deus, o Espírito Santo, ele invade o nosso coração ao ponto de sentirmos cheios, não precisamos de mais nada, porque o Espírito Santo, ele vai a uma alma sedenta, e quando ele está lá, ela já não está mais sedenta. Ele veio dar um sentido na sua vida. E mais uma coisa, como diz a palavra, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Porque às vezes a gente não sabe muito, depende da circunstância, a gente não sabe orar, a gente pede umas coisas sem sentido, umas coisas sem nexo. E para isso eu vou fazer uma analogia. É que nem um aluno que escreve todo errado. Um aluno vai mandar a carta
para o pai. Aí ele escreve osso com C cedilha, faz uns garranchos, ele escreve fora da linha, aí pronto, entrega pro professor. Aí o professor, isso aqui não está bem não. Aí escreve, aí ele codifica a sua oração, ele faz tudo certinho, escreve osso com dois S, escreve na linha, e aí entrega para o pai. Essa é a sua oração. Às vezes a gente pede umas coisas sem sentido, umas coisas que não precisa. Aí o Espírito Santo, ele codifica, intercede por nós e ele leva a oração ao pai. E aí o pai concede os desejos no seu coração, como diz o Salmo. O Espírito, ele faz compreender a palavra, ele é o nosso professor, ele veio para dar sentido à nossa vida e ajuda a gente a orar. E mais importante, ele veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como que você sabe que você erra? É o Espírito Santo que fala que você errou. Só que às vezes tem algumas pessoas um pouco orgulhosas que não deixam o Espírito agir, e assim ele pode ser apagado. Não é verdade? Porque se você errou, você tem que ter a coragem, a humildade suficiente de chegar diante de Deus e perdoa os meus pecados e comece tudo de novo. E da justiça, ele vai fazer como ele fez com Lutero. O justo viverá pela fé. Não é só porque você fez uma coisa errada que Deus vai dar um rodo ou está com uma espingarda pronto para matar você. Mas ele vai perdoar os seus pecados, porque foi pago na cruz todos os pecados lá. E não foi poucos. E não foi de um, foi da humanidade. E do juízo, haverá um juízo. Nós estamos cientes disso. Mas eu olho para Romanos 8:1 e falo que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois não andam segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Outra coisa, ele é responsável pela santificação. Porque hoje em dia, o que aconteceu com a santificação da igreja? A santificação é a joia da igreja. Nós vemos que uma igreja é cheia do Espírito Santo pela santificação. Uma igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que é conduzida pelo Espírito Santo e não que é conduzida por ela própria. Ela deixa o Espírito agir, ela não quer atrapalhar a ação do Espírito. Santificação não tem nada a ver com perfeição. Santificação tem a ver com domínio sobre as inclinações carnais, sobre aquilo que você erra. Todo mundo conhece o seu defeito. Todo mundo sabe naquilo que é ruim. Mas a pessoa sempre é transformada de glória em glória, de fé em fé. A palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Se transforma de dia em dia até ser dia perfeito. É como se fosse uma reta a vereda do justo. Errei, mas estou de volta. Errei, mas estou de volta. Tem gente que anda assim. A vereda está ali, a pessoa está andando assim. Tá quase na Rua da Moca. Ah, é para lá. Foi. Bom, mas tirando isso, ele é responsável pela pureza do seu coração. Santidade não tem a ver nada com usos e costumes. Usos e costumes é para você mudar sua rotina. O que afeta o teu caráter? Qual que é? Pode ser adultério, vícios, mentira, porque a santificação, ela levanta o bêbado, ela traz honestidade ao mentiroso, ela traz integridade e fidelidade ao adúltero. É isso que a santificação faz. Ela não tem nada a ver com usos e costumes. Ela tem a ver com a santificação, ela tem a ver com o caráter transformado até ser aperfeiçoado no caráter de Cristo. E isso faz jus à batalha espiritual, porque é a carne contra o espírito.
A carne tem as suas inclinações, mas o Espírito é muito mais forte. Mas você é que vai tomar a decisão final. Detalhe, o Espírito Santo nunca sai do cristão. Ele é apagado. Você pode ficar mais frio, mas ele não sai do cristão. Grave bem. Ele não sai do cristão. Só o microfone sai. O som do microfone voltou. O Espírito Santo não sai do cristão. Ele pode ser apagado. Como? Eu falei que... Quem é templo do Espírito Santo? Levanta a mão. É possível você profanar o templo. Como? Se seus olhos forem luz, o seu corpo inteiro será luz. Mas se os seus olhos não forem luz, o seu corpo será todo de trevas. O que seus olhos têm alimentado? Só fique na reflexão. A boca, que nenhuma palavra da sua boca seja torpe. Mateus 12:36 diz o quê? Que por suas palavras podem ser glorificados, mas por suas palavras também podem ser condenados. O coração é ele que sai, é ele a entrada e saídas da vida. E Jeremias diz que o coração é perverso e deve ser moldado e deve ser esquadrilhado por Deus. Quem entenderá o coração humano? O que seu coração tem se alimentado? E os seus membros, o que você faz com os seus membros? Romanos 6,16 diz o seguinte, que todos os seus membros devem ser usados como membros de justiça. O que você tem feito com os seus membros? Se você profanar o templo, o Espírito Santo, ele vai ser apagado. Por causa do quê? Você ainda não entendeu? Por causa do pecado. Definição de pecado é aquilo que faz você se separar do trono de Deus e do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. Eu já estou terminando, não fiquem bravos comigo. Em Levítico, capítulo 6, versículo 13, diz que o fogo arderá constantemente no altar, eternamente no altar. Sabe o que precisa? Precisa de 4 itens: lenha, sacrifício, sacerdote e cinza. Para você continuar, para o fogo arder, o Espírito Santo arder continuamente no altar, é preciso que você coloque lenha. É preciso o quê? Palavra. Você se alimentar da palavra. Você precisa do conhecimento, da sabedoria que vem do alto. Precisa de lenha. Sacrifício. Oração. Pessoal, não existe oração cibernética, oração virtual, oração online. Não tem como. No seu quarto, Mateus 6,6. Quando entrares no seu quarto, ore ao teu pai que está em secreto, e ele te recompensará em secreto. Não tem esse de oração online. Você precisa lenha e sacrifício para que o sacrifício gire, para que o fogo gire continuamente no altar. E sacerdote, santidade. Não vai funcionar, principalmente quando nós formos confrontados pelo diabo. Você acha mesmo que o diabo vai obedecer um homem ladrão, porco, imundo, que não sai, não tenta nem melhorar, não tenta melhorar seu caráter, que é sempre na mesma? Isso não funciona. E cinza.
Para retirar assim, ele tinha que retirar as cinzas, jogar fora, porque o sacrifício era só no dia. Se o mesmo sacrifício não valia 2 dias. Então não pode. Então é aquela história. Não adianta orar uma vez no mês. Não adianta fazer santificação, jejum uma vez no mês. O resto do mês eu peco à vontade. Não adianta fazer. Tem que ser constantemente. Todo dia. Todo dia. Senão o Espírito Santo pode ser apagado. Já ouviu aquela frase? Na teoria, a teoria é teoria, a prática é prática. Se você só ficar na teoria e não praticar o dia inteiro, você esquece. E o Espírito Santo, ele vai te ajudar em tudo que você precisa. Mas vale uma reflexão. O apóstolo Paulo, ele fala para nós não andar inquietos por coisa alguma, mas que as vossas orações sejam de súplicas, com o coração agradecido, e a paz que excede todo entendimento guardará o seu e o meu coração, a minha mente e a sua mente, em Cristo Jesus. Tudo que é sábio, tudo que é louvável, tudo que é puro, tudo que é simples, se há algum louvor nisso, que isso ocupe o seu pensamento. Sabe o que ele está falando? Ele fala, antes de você andar inquieto por alguma coisa, antes de você alimentar a sua preocupação, você alimente a sua fé. Faz essa substituição, você vai ver como vai melhorar. E a partir do momento que você ora, que Deus está vendo que você está empenhado na oração, o Espírito de Deus, ele vai até você e enche o seu coração de paz. É uma paz que não tem entendimento. E aí, tá tudo bem? Tá, eu não tenho nada, não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho nenhum dente na boca, mas tá tudo bem. É uma paz que não tem entendimento. E aí o pós-oração. Você tem que acreditar naquilo que você pediu. Tudo que é santo, tudo que é de bom louvor, tudo que é puro, tudo que é simples. Você tem que acreditar nas coisas boas, senão o negócio não funciona. É aí que entra a fé. Não apague o Espírito Santo. Estava passando esses dias, eu vi no Facebook, um pedacinho do filme A Paixão de Cristo. Às vezes é bom para as pessoas verem, para ver o quanto Cristo sofreu por nós. Não foi 1/10 que aconteceu. Aconteceu muito mais. Ficou com o rosto desfigurado. Mas e aí? Vai apagar o Espírito? Imaginem. Quando entrar no seu quarto, imaginem que isso seja um exercício diário. Você e Jesus em glória. Feche seus olhos. Você e Jesus em glória. Será que você vai falar alguma coisa para Ele? O que você vai falar? Você vai de joelho se dobrar? Você vai abraçar Ele? O que você vai fazer quando chegar em glória? Pense nesse momento, porque o momento é esse. É de relacionamento. Ele veio até a gente para se relacionar com a gente. Os puros de coração, Mateus 5:8, os puros de coração verão a Deus. Não tem nada nessa terra que satisfaça o cristão, somente ver a Deus. Puros de coração. Relacionamento, compromisso e comunhão. E nós somos a imagem e semelhança de Deus, não somos? Como diz a Bíblia. Então, essa ilusão que muitos têm, que quer conseguir tudo sozinho, essa coisa que o pessoal tem de eu, não vai funcionar. O Deus é Pai na criação, Filho na redenção, o Espírito Santo na consolação. É 3 em 1. Eles têm comunhão com eles. Quem somos nós para não ter comunhão com os filhos de Deus? Comunhão. Relacionamento. Eu preciso de você.
Não só por causa de uma coisa em troca. Eu preciso de você porque eu gosto de você. Eu quero estar onde Deus está. Eu quero estar onde a Vilma está. Onde o meu pai e a minha mãe estão. Eu quero estar onde o Maurício está. Eu quero estar onde o apóstolo das nações está. Eu quero estar onde o chefe está. O chefe. Eu quero estar onde a quarta pessoa da Trindade está. Fora algumas brincadeiras, eu quero estar onde vocês estão, onde Jesus está. É para isso que nós fomos chamados, para estar com Deus, estar onde Jesus está. Relacionamento, gravem isso. Compromisso e comunhão. Vamos nos colocar de pé. Eu espero não ter passado muito do tempo. Senão o apóstolo das nações vai brigar comigo. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe que passa em cada coração, em cada alma, Senhor. O Senhor conhece, e porque o Senhor esquadrinha os corações. Que o seu Espírito Santo continua ardentemente ardendo em nós, Pai. Que não se apague, que não se esfrie, Deus. Nós queremos estar, nós estamos imaginando como será aquele grande dia, Senhor, onde não haverá dor, luto, angústia, mas haverá só o Senhor. Nós imaginamos esse grande dia, nós estamos imaginando, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz e pelo que o Senhor é em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.